Boa noite a todas e a todos que estão presentes aqui nesse evento hoje. Eu vou tentar ser o menos formal possível, porque eu sei que a gente está aqui entre amigos, entre família, para poder fazer o lançamento da Kátia e da Margarete, que é tão difícil dizer Kátia e Margarete, que para mim é minha mãe e tia Margarete. Mas eu estou muito contente, né, de fazer parte desse lançamento, né, desse lançamento da autobiografia em versos de vocês duas, né? Em saber que vocês... Tá baixo o áudio? Tá bom. Melhorou? Para mim tá bom. Sim, tá bom, para mim também. A vida de vocês... A vida de vocês, então, separadas, virarem uma produção literária tão bonita, tão sensível como vocês conseguiram, né? Agradecer por vocês me permitirem escrever o livro, né? E mobilizou em mim tanta coisa de memória mesmo, né? De lembrar de vocês duas juntas, de saber que vocês tinham uma história para contar ali, tanto juntas quanto separadas, né? Sim, muito obrigada. Então, eu fico profundamente emocionada em ver esse projeto sair, né? E eu queria só falar algumas palavras, né, sobre essa produção, né? Sobre mais ou menos como está lá no prefácio, mas um pouco menos formal, né? Então, eu queria dizer que existem várias maneiras de se contar a vida, né? E a gente pode se prender, então, aos detalhes, a gente pode ser sucinto, pode escolher as partes que a gente quer contar, né? E o que a gente tem nessa obra, né, nessa produção de vocês, é o trabalho de uma vida, ou melhor, de vocês duas, de duas pessoas tão diferentes, mas que na insistência de se fazerem presentes na vida de uma da outra, resolveram contar sua história. Eu poderia contar aqui para vocês sobre essas pessoas, a Kátia e a Margarete, mas eu prefiro também contar a vida. Na amizade, podemos ter o diálogo que tanto buscamos, enquanto sozinhas temos somente um extenso monólogo. É na amizade que aprendemos a suportar as diferenças de opinião, aprendemos a nos doar e recebemos o apoio, o carinho e a compreensão. Sobre a vida de Margarete e Kátia, o que observei é que a amizade se tornou um ponto de partida para este livro, mas também foi o palco das experiências que viveram juntas, por vezes distantes, e mesmo assim encontrando maneiras de estarem presentes na vida uma da outra. Então, eu acho que pelo ângulo que eu enxergo a história de vocês, né, eu me permito lembrar com carinho do encontro das duas. No caso, a Kátia, minha mãe, gostava muito quando íamos à casa da tia Margarete, né? Mas também tecia muitas recomendações, porque éramos crianças e também imprevisíveis. Sobre as idas à casa da tia Marga, me lembro dos lanches, né? Sempre preparados com muito carinho, da leveza do seu espírito, das suas risadas, da risada das duas e dos sorrisos quando saíamos de lá. Apesar de ter tais lembranças felizes quando penso nas duas, lembro também da tristeza de minha mãe quando a amiga precisou se mudar. Percebi minha mãe mais quieta, mais sozinha e, consequentemente, tinha menos a falar. Uma pena que a vida também seja sobre separação, sobre caminhos diferentes e sobre dores. Por isso que esse trabalho é tão raro e bonito. Aqui as duas depositaram seus medos, anseios, incertezas, alegrias e impressões da vida. Puderam escrever e cumprir um dos papéis da arte. Apresentaram suas representações do que viveram. Eu fico imensamente emocionada em poder ver esse livro concretizado e firmando a amizade de vocês. Muitas vezes não paramos para observar que as pessoas que estão em nossas vidas são importantes e marcantes, mas com um trabalho como este, vocês duas celebram e eternizam uma amizade que merece ser lembrada. Aqui encontramos histórias sobre a vida de cada uma, mas que se unem para serem contadas por este livro. É uma honra poder ver que a literatura é tão valiosa. Então, eu vou deixar vocês com a experiência da Kátia e da tia Margarete. Do ângulo que eu observo, são duas mulheres que merecem que suas histórias sejam contadas e ouvidas, não só porque são especiais para mim, mas porque a vida se mostrou muitas vezes complicada.
Porém, as duas não pararam de tentar se encontrar e com esta produção podem, enfim, se encontrar e se reencontrar na arte. Agradeço vocês por fazer parte dessa história tão marcante. E agora eu convido a Kátia e a Margarete para falarem um pouquinho sobre o livro delas. Eu deixo a fala inicial com a Margarete para que ela faça aí os cumprimentos, né? Minha amiga querida, então, vamos lá. Vamos, tia Margarete. Acho que a Margarete congelou. Acho que congelou a imagem dela, né? Ela caiu. Saiu da reunião. Acho que sim. Vixe. Ela já entra. Caiu. Quer esperar ela voltar? Vamos esperar um minutinho que ela já entra. A internet, né, prega essas peças na gente, né, o tempo todo, não adianta. Terrível. É frustrante, né, gente, porque isso acontece o tempo todo. E é engraçado, né, porque você tá aí no Facebook, tá no Instagram, e tem um monte de mídia, um monte de coisa, e o negócio vai. Quando você está fazendo algo cultural, ou dando uma aula, trabalhando, aí não funciona. E às vezes corta, né, um clima, né, que está se formando, assim, dependendo do contexto, e aí a gente volta todo bobo, assim, né, sem saber o que falar. O jeito é fazer piada, né, porque... É verdade. E para não chorar. É verdade. Ela está entrando já. Agora ela está entrando com o e-mail da Carol, a filha dela. Conseguiu, Margarete? Não estou visualizando ela. Oi, Andrew! Meu Deus do céu, quanto tempo! Tudo bem, bom dia, Kátia? Tudo bem? Tudo bom, Karen? Tudo bom, todo mundo? Nossa! Boa noite! Que legal rever vocês, que legal. Nossa, fico muito feliz. A Carolina também caiu. Gente do céu, será que a Margarete não vai conseguir entrar? Mas deve ser a internet, né? Internet conseguiu. Agora ela conseguiu. Gente, a internet. De novo, minha internet caiu. Olha. Vamos fazer assim. Sempre acontece comigo isso. Vamos lá, Margarete. Força na peruca. Vamos, agora vai dar certo. Vai dar certo. Caramba, caiu de novo. Na hora que começou a falhar a voz da Karen, eu falei, já era, caiu. Eu tô caçando meu celular. Eu estava tentando entrar pelo celular. Agora deu certo. Vai lá, Margarete. Então, fale aí os seus minutinhos para depois a gente seguir. Eu vou falar agora? Vamos lá. Bom, quando eu recebi esse convite, há anos, né? Há muito tempo, eu guardei realmente como sonho. Nós tínhamos, assim, muita vontade de escrever algo juntas, né? E ficávamos na biblioteca, lembra, Kátia? E eu falava para você um monte. Aí você falava, um dia nós ainda vamos escrever algo juntos. Para mim, quando nós nos falamos, foi em maio do ano passado, eu acho, que você me convidou, vai escrevendo e vai me enviando. Aí eu falei, opa, as ideias eu já tenho guardadas há muito tempo. Aí eu fui te enviando e falei, eu acho que eu estou escrevendo um monte de coisa que a Kátia não vai gostar de nada. Mas, enfim, vamos continuar. E não era nada assim programado. Eu escolhi um tema, quando eu vinha assim na minha cabeça no estado, eu sentava, escrevia rapidinho alguma coisa e te enviava. Para mim foi uma honra muito grande, porque de todo mundo, assim, que eu já tive vontade de fazer algo, mas algumas amigas que eu tenho, nós sempre, uma planejava fazer uma coisa, outra planejava fazer outra. Mas esse livro, que foi planejado há muito tempo, eu, sinceramente, eu sempre guardei assim, uma hora ele vai sair. Esses anos todos que nós ficamos assim, muitas vezes até sem a gente se falar mesmo, e
cada um morando num lugar, e perdíamos, às vezes, o contato, mas depois a gente se reencontrava. A Kari mesmo, uma vez, achou a Carol pelo Orkut, lembra, Kari? Até com uma musiquinha que a Kátia lembrou, e foi lá e catou a Carol, e voltamos a nos falar. Mas, assim, eu esperava muito por isso. Eu esperava que você, no momento que a gente falou até agora, eu não achei que fosse tão rápido. Né? Que foi uma coisa assim, com um turbilhão mesmo de emoção para mim. E eu espero que todos gostem, porque ali foi tudo mesmo que eu senti. Algumas coisas, algumas partes do livro, tem alguém em comum, né? Foi escrito para alguém. Eu não citei nomes, não falei nada, mas acho que quando a pessoa lê, vai se identificar nele. Uma pessoa só, que eu coloquei um nome, né? Eu dediquei a uma pessoa. E eu estou muito feliz. Assim, de resumindo tudo que eu falei, eu só posso dizer que eu estou muito feliz mesmo. De ter encontrado e não era para ser com outra pessoa, era para ser com a Kátia mesmo, porque foram vários momentos que nós vivemos. Foram poucos, mas foram intensos momentos que nós vivemos com nossos filhos lá em Foz. E eu tenho uma maior pena que eu vou assistir de novo a live para eu ver o que a Karen falou, porque eu não escutei o finalzinho. Mas a Karen já está acostumada com a minha internet. Bom, eu espero ter conseguido passar assim, para todo mundo a emoção que eu senti de ter escrito esse livro. E muito obrigada, minha amiga, mais uma vez pelo convite. O prazer é meu, Margarete. Então, mais uma vez, cumprimentando, né, os presentes. Somos poucos aqui, somos família, tem família IFPR junto aqui também, né, os colegas de trabalho, filhos e netos, enfim, né, nora, genra, amigo de doutorado, mestrado, mestrado não, né, Gia? Amigo de aventuras, Bahia, Palmas. E é uma imensa satisfação, Margarete. Você não imagina o quanto eu fico feliz, assim. E eu lembro a gente lá bem jovenzinha, bem menininha, 20 e poucos aninhos, né? E a gente cheio de sonhos, cheio de ideia, né? Querendo, vamos escrever esse livro, né? E o tempo foi passando, verdade. O tempo foi passando, cada uma, né, tendo um rumo na sua vida, mas chegou o momento, né? Chegou o momento. E uma coisa assim, por incrível que seja falar, e também meio macabro, mas eu pensava assim, meu Deus, porque foi rápido? Porque eu pensava, eu vou pegar esse Covid, vou morrer, gente, e eu tenho que escrever esse livro. Né? Então, assim, porque eu acho que é uma ansiedade que todo mundo tem nesse período, né? Não quero pegar, e se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Então, assim, uma angústia muito grande de que acontecesse alguma coisa e que, né, interrompesse essa nossa trajetória, essa nossa jornada, mas finalmente estamos aqui. E aí a ideia de fazermos perto do Dia das Mães para nos presentearmos também com esse lançamento, né, Margarete? E também dizer que eu e a Margarete, a gente não combinou nada, assim. A princípio, o livro tinha que ser da Margarete, né? E aí eu falei, não, mas eu vou escrever com a Margarete agora também. E aí eu escrevi os poemas, né? E a Margarete escrevendo os dela. E quando eu fui recebendo, e não tinha nada prévio, assim. E, de acordo com as temáticas que a Margarete foi escrevendo, eu organizei a partir dessas temáticas e selecionei, então, os tópicos, né? Saudade, lembranças, né? Medos, descobertas, para ir organizando as nossas memórias, né? Ou os nossos discursos, a nossa enunciação. E é interessante porque tem muitas partes em comum, parece que a gente combinou, né? Escreveu junto, morte, vida, a saudade, a gente fala de coisas bem comuns, bem parecidas, né? E assim, parece que nós estávamos conversando de novo, então foi assim, né, que se deu a organização do livro também. Né? Falamos sobre a família, eu de maneira mais direta, a Margarete de maneira mais implícita, né? Mas falamos de temas comuns ali, de assuntos comuns, né? Da idealização desse passado que a gente tem, enfim, né? Mais ou menos é como se deu essa organização.
E agradecer, principalmente vocês que estão aqui para nos ouvir e para celebrar esse momento, né, de um reencontro de duas amigas com histórias bastante parecidas, né, que viveram momentos de juventude aí, da amizade e a criação dos filhos, né, com muito trabalho, com muita dedicação, né. E a Karen, que escreveu aí o prefácio, fez aí esse link com essas histórias, e eu achei muito engraçado, porque cada uma dava uma perspectiva, né, para ver que essa é a memória, né, toda mastigada, toda picotada, e cada um vai dar a sua nuance. Então, eu gostaria só de dizer que eu não coloquei no livro, nós não colocamos isso, mas é certo que a gente dedica, né, Margarete, esse livro à nossa família, né, aos nossos filhos, aos nossos netos, né, eu especialmente a Laura, minha netinha querida, né, e que esse seja apenas o começo de muitas histórias aí que a gente ainda pode escrever juntos, Margarete. Pensei até da gente escrever as memórias das façanhas dos nossos filhos, nos crescimentos aí, e agora dos netos, né? Quem sabe? Né? E também fazer uma menção a pessoas queridas que eu tentei não esquecer no livro, né? Que a dona Jandira, a dona Laura, que são pessoas que me acolheram aqui no Paraná, aqui em Palmas, né? Que são duas mãezonas, e que elas também, né? Me formam enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto, enfim, né? Porque são pessoas que marcam aqui a minha passagem pelo Paraná e por Palmas, né? Bom, e assim, eu nunca tive coragem de dizer que eu sou escritora, apesar de já ter escrito uma porção de coisas, e não só acadêmicas, mas ficcionais, mas nesse momento eu também quero dizer que eu me denomino professora, escritora Kátia, a partir desse lançamento. Graças a Margarete, né, que teve todo esse início e que, né, também topou esse desafio e essa aventura. Muito obrigada, minha amiga, que a gente possa conviver aí muitos anos ainda juntas, né? Nossa, Distante, mas juntas. É verdade, eu que agradeço, imagina. Você que Obrigada. me inspirou a escrever tudo. Muito obrigada. Karen, é com você, minha filha. Ai, gente, assim vocês me matam, né? Sexta-feira, eu já quero chorar, já por conta da semana inteira. Eu sempre veio com esse evento e eu chorar, ficar emocionada. Ainda falta chorar mais, que ainda tem Jean e a Aline aí, né? Deixa eu te agradecer também. Jean e Aline, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer a gente chorar. E nada de escrever memória de quando a gente era criança. Pelo amor de Deus. Sem condição. Criança fazer loucura. Não estou escutando, não está escutando. Não saiu o seu áudio, Jean. Está me ouvindo agora? Sim. Olá? Sim. Cara, a parte boa das histórias de infância é que a gente fica conhecendo essa outra parte que a gente não conhecia das pessoas. Então, na vida adulta, a gente vai descobrir que eu estava lá. Mas de criança a gente era totalmente diferente. Só aprontava, subia em árvore, só dava trabalho. O Andrew também só fazia maluquice. Aí era eu que pulava de árvore, quebrava os braços. Ah, não, sem condição essa história. Foi? Meu computador dá umas travadas de vez em quando aqui. Mas então tá bom. Já que a gente já terminou essa primeira parte, agora a fala do professor Jean, né? O professor Jean... fechou agora, todo mundo fechou o microfone, parou de fazer barulho. Convido o professor Jean, então, querido professor Jean, que é amigo, né? Tá aí acompanhando tanto a minha mãe quanto a mim também há tanto tempo, né? E vou falar um pouquinho do professor Jean, né? Mas só por conta de protocolos, né? O professor Jean ele possui literatura em pedagogia, em letras, em história, tem mestrado em ciências sociais,
doutorado em letras também pela Universidade Federal Fluminense, e atualmente ele é professor do Colégio Estadual Luiz Eduardo Magalhães e da Escola Municipal Dr. Edivaldo Machado Boaventura, na Bahia. Pode ir, senhor Jean. Então, como o Karen fez essa apresentação sobre a minha pessoa, eu vou dizer como foi que eu conheci Karen na UF. Estávamos eu e Kátia conversando, e aí uma pessoa chegou assim e falou assim: mãe, me dá um dinheiro. Aí eu falei assim: mãe, como mãe, Kátia? Aí, Kátia, essa é minha filha. Eu falei: sua filha? Sim, é minha filha. Ela é Karen, minha filha. E se apresentou justamente dessa forma. Lembro que Karen tinha um cabelo enorme. Lembro que Karen tinha um cabelo enorme. Até hoje não mudou, Jean. Eu continuo ligando para minha mãe: mãe, me dá um dinheiro. Mas foi esse o primeiro contato meu com Karen, e o meu contato com Kátia foi na sala de aula, na segunda aula que eu tive no doutorado, né? Porque a primeira eu faltei, foi ótimo ter faltado, e então eu conheci Kátia já na segunda aula, e foi nesse momento que a gente começou a conversar, a gente partilhou apresentações em algumas equipes, de seminários, etc. Então foi interessante a nossa jornada. O convite que ela me fez para participar da banca dela, eu não pude participar porque eu não tinha definido ainda, e ela acabou participando da minha, então a gente vai se entrelaçando aí sempre os nossos caminhos. E o convite que Kátia me fez hoje para falar sobre, nesse momento, que é importante tanto para ela quanto para a Margarete, que eu estou conhecendo hoje, é um prazer, Margarete, falar sobre justamente essa produção dessas duas escritoras, intitulada Entre Amigas, e uma questão que foi colocada por Kátia seria justamente a questão da autobiografia. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, se torna muito interessante a gente falar sobre a vida da gente. E aí é que vem o complicador, falar de que forma, como é que isso vai aparecer? Vai aparecer como uma verdade a partir de fatos que são coletados e confrontados com documentos que a gente, ou documentos que foram produzidos num determinado passado. Então, a gente precisa justamente esclarecer essas questões, porque para a literatura, essa busca por uma verdade, ela fica meio comprometida. Então, o compromisso da literatura não é com a verdade histórica, não é com a verdade científica, é com a verdade que a gente chama de verossimilhança. A verdade poética. Então, falar de autobiografia na ficção é muito interessante, porque a gente retoma as questões de Bakhtin, que é o teórico que tanto eu quanto Kátia seguimos. Então, Bakhtin vai falar que o gênero autobiográfico ele tem suas raízes na Grécia. Então, vai se encontrar duas formas autobiográficas, que é aquela dos diálogos de Platão. Então, nele nós temos a ideia do caminho da vida. Então, a autobiografia está relacionada a essa ideia desse percurso de vida. Então, auto, no caso, se refere à própria pessoa que vai falar, que vai narrar sobre. Biografia, bio, vida, e grafia, escrita. Então, escrita da vida por alguém. No caso da autobiografia, esse alguém é a própria pessoa que vai falar sobre o seu passado. A outra questão do gênero autobiográfico-biográfico é o do cidadão político, da praça pública, da ágora, vamos dizer assim. Então, os relatos, os documentos em relação a essa figura pública. E o que mais nos interessa em relação à questão da autobiografia é justamente a história de vida. A questão da autobiografia na praça pública fica muito mais ligada à questão da política. Isso não quer dizer que a literatura ela não se aproprie dessas questões também para
material tanto da poesia quanto da crônica, do romance e dos outros gêneros literários. Então, a gente tem justamente essa perspectiva de fazer o aproveitamento desses elementos na composição dos textos e dos discursos literários. Então, ao falar de autobiografia ou biografia, porque para Bakhtin é a mesma coisa, não há uma distinção muito, vamos assim, uma distinção que marque diferenças tão grandes entre essas duas questões, a autobiografia e a biografia. Então, para ele, tudo é biografia ou grafia da vida, ou percurso da vida que vai ser discutido aí em relação ao que vai ser produzido. Esse percurso de vida, ele se diferencia do percurso da aventura, em que a gente vai ter um herói, e aí o percurso da aventura ele é diferente, porque ele vai ter desafios, vai ter justamente as questões que o herói vai trazer como resultado do seu percurso, que é diferente justamente da questão biográfica. E aí a gente tem que fazer uma diferença dessa autobiografia com biografismo, que é o que muitas vezes a gente encontra nas análises literárias, quando os estudiosos tentam relacionar a vida do escritor ao que ele escreveu em literatura, ao que ele produziu em ficção. E uma das questões que a gente precisa levar em consideração é que em literatura não há um pacto com a realidade, não há um pacto com a verdade real. Há um pacto, como eu já chamei a atenção, com a verossimilhança, com a verdade ficcional, a verdade poética, que é isso que interessa para a gente. Então, por mais absurda que sejam as questões que são colocadas num discurso poético, elas terão razão de ser se há o compromisso com o que foi colocado para esse discurso, na sua construção. Então, por exemplo, quando a gente fala que Super-Homem voa, então, naquela narrativa, isso é possível, porque é um dos poderes do Super-Homem, certo? Ou como nos romances fantásticos, a questão do insólito, a questão de questões que a gente não poderia explicar de forma racional, mas que a gente pode explicar por outras questões. Então, é possível porque o próprio discurso permite e autoriza essas construções. Então, a gente precisa fazer essas diferenças, não confundir a autobiografia ficcional com o biografismo, que é a grafia da vida que a gente encontra muito nas biografias de pessoas, autorizadas ou não essas biografias. E uma outra questão que chama atenção em relação a essa questão da biografia é a utilização da memória. E muitas vezes há uma confusão entre a biografia e a memória. E a memória também é um gênero que pode se corresponder a um gênero literário. E no caso de literatura, por exemplo, acho que todo mundo já teve conhecimento ou contato ou já ouviu falar do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, o romance, ele é um romance autobiográfico escrito sobre a forma de memórias. Então, Brás Cubas é um memorialista naquele momento, que ele vai apresentar para a gente o percurso da sua vida, mas vai escrever sobre a forma de um outro gênero. E é interessante isso, porque no caso do romance, uma das características dele, ele não tem uma forma fixa. Ele pode ser escrito sobre diferentes formas, sobre a forma de cartas, sobre a forma de diário, sobre a forma de memórias. Então, nós temos uma infinidade de possibilidades da escrita em relação ao romance. E isso vai contaminando os outros gêneros. Então, essa primeira parte que eu fiz, situando a gente em relação à questão da autobiografia ou biografia, é para falar justamente desse livro Entre Amigas, em que Kátia e Margarete vão estabelecer um pacto, uma parceria, melhor dizendo, e aí chamo novamente a orientação de Bakhtin. Então, quando os discursos são deflagrados, nós temos justamente a construção de parcerias. Então, tanto Kátia
quanto Margarete são parceiras de um diálogo. E nessa parceria nós vamos ter a alternância dos falantes ou a alternância das poetisas, já que vão escrever sobre a forma de poemas, os seus textos, então há uma alternância aí, criando diferentes eulíricos. Então, nós temos a alternância de 2 eulíricos aí, na produção desses textos, e queria trazer 2 exemplos em relação a esses textos, para continuar falando sobre essa produção que se apresenta para a gente com o título de Entre Amigas. Então, o primeiro texto que eu trago é o texto de Margarete, já está no finalzinho, é uma das sessões. O título do poema é Ciclos. Nada melhor do que ciclos para falar de autobiografia ou de biografia. Então, quando a voz que se manifesta nesse poema, Ciclos, ela está chamando atenção justamente para essa escrita da vida. Então, vamos lá para Ciclos. Ciclos, cheia de ciclos, um misto de prazeres, dias tristes, uma despedida, um adeus, do amigo desejado, do sonho deixado no passado, a vida perdida. De um futuro envelhecer planejado, eterna vida, cheias de surpresas. Quando os sonhos do passado não encaixam no seu presente, conquistado pela dor. Revolucionando, começar de novo a guerra pela vida, sem armas pesadas, seguir em frente, sorrir, não ferir ninguém, ser, sem vergonha de ser e viver, vida minha. O amor que brotou, a dor que secou, a ferida que fechou, a alegria do amigo que reencontrou apenas a vida minha, que a alma curou. Margarete de Castro Torres. Então, nesse poema, a gente já vê que o projeto desse eu lírico é um projeto revolucionário, mas é um projeto que se abstém de pegar em armas. Então, a revolução é feita através das palavras, é através de um outro mecanismo que não o armamento bélico. E para dialogar com esse poema, eu trago o poema subsequente, que está ligado à ideia de ciclo, mas está ligado à ideia de uma parte desse ciclo. Então, o ciclo da vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. Então, Kátia vai selecionar uma parte desse ciclo da vida que é o morrer. Então, nós temos, na infância, um fantasma, um ente sobrenatural. Na adolescência, uma ameaça próxima e irônica. Na maturidade, é uma certeza de braços abertos a esperar. Quem diz é a sabedoria travestida de senhoras. Elas explicam, entre risadas, que morrer é parte do viver. Faltam tão naturalmente de perdas e partida. Laura e Jandira, ao falarem de morte, ensinam os segredos da vida. Então, no caso aí, nós temos o tema recorrente dessa coletânea de poemas das 2 escritoras, em que elas chamam atenção para esse percurso da vida, sobre as questões da memória. Então, voltando à questão da memória, então a memória ela trabalha segundo 2 mecanismos, a lembrança e o esquecimento. Então, quando eu quero lembrar algo, é porque eu desejo esquecer algo. Então, eu lembro para esquecer e esqueço para lembrar. Então, quando se apresenta esses 2 poemas que falam da vida, que falam do ciclo da vida, que fala de uma parte desse ciclo, está se trabalhando justamente com o material da memória, aquilo que elas vivenciaram nas suas experiências como mãe, como amigas, como mulheres, como estudantes. Então, essas questões todas são trazidas nesse momento, nesse fluxo do discurso, nessa parceria entre essas 2 parceiras do diálogo. Então, nós temos nesses 2 poemas uma carga muito de conselho,
porque chama atenção justamente para essas situações da vida, do percurso da vida, e como são poemas que são já da última parte, chama justamente atenção para a maturidade, para uma reflexão sobre o que foi a vida, sobre o que é ser a vida. A vida, ela é revolucionária, mas ela vai ter um fim, e é esse a sabedoria que a gente tem que tirar. Então, a gente tem que viver não com a expectativa da morte, mas sabendo que uma hora essa vida ela chega ao fim. E, por chegar ao fim, a gente tem que fazer o melhor dentro desse tempo que nos resta. Então, volta-se a questão da memória, a questão do tempo. Então, o tempo da memória é um tempo afetivo, é um tempo de lembrança e esquecimento. É um tempo que eu quero guardar e que eu quero rememorar, e na feição dessas poesias eu vou justamente trabalhar com esse material que está ali guardadinho, que foi acionado por essa proposta de trabalho das duas escrituras, e que nos chama a atenção e que nos leva também a refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Então, é isso que é inquietante ao ler os textos dessa coletânea, você se defrontar com as experiências de vida de duas mulheres, na criação dos seus filhos, no convívio com seus maridos, com a interação entre elas. Então, o que chama a atenção desse percurso de vida é justamente isso, e que vai se aproximar muito do primeiro tipo de biografia ou forma biográfica que Bakhtin nos fala, que é o percurso da história de uma vida. E aqui nós temos o percurso ou melhor, dois percursos de história de vida que se cruzaram. E esse cruzamento produziu justamente essa necessidade de falar sobre o que foi vivenciado, o que foi experimentado e o que foi, muitas vezes, deixado para lá, porque o que é trazido para a memória também revela muito do que foi esquecido. Então, a gente percebe muito isso na leitura dos textos. E, continuando falando sobre essa questão autobiográfica, a biografia na ficção, a gente vai perceber que as duas escritoras, elas estão criando, nesse momento, duas imagens de si mesmas. Como assim duas imagens? Elas não estão falando sobre elas. De certa forma, sim, mas isso quebraria justamente o pacto, não só o pacto biográfico na ficção, mas também a questão do pacto literário. Por quê? Porque as duas pessoas, Kátia e Margarete, não poderiam estar presentes dentro do discurso literário. E por isso, sabendo disso, elas vão criar a possibilidade de estar presente nesse discurso, que são as imagens de Kátia e a imagem de Margarete. Então, elas duas criaram duas imagens para percorrer esses dois caminhos, para trilhar o percurso da história de vida dessas duas mulheres. Então, nós temos aí justamente essa questão do que Bakhtin nos fala. E no romance, nós não podemos trabalhar com a realidade que é o real, mas vai criar uma outra realidade possível. Então, se criou duas histórias de vidas entrelaçadas num percurso que é justamente esse livro que nos faz refletir sobre e que chama a nossa atenção para o resultado de uma parceria, de um diálogo. Então, Kátia e Margarete acabam, ao produzir esse discurso, vamos dizer assim, partilhado e compartilhado, se insere no grande fluxo que Bakhtin nos fala. Então, esse livro ele vai se incorporar aos outros discursos que já foram produzidos, seja em literatura, seja no campo da memória, seja no campo da literatura. Então, aí vai gerar uma responsividade. Então, os textos literários, sejam eles de aventura, autobiográfico,
ou de costumes chamam a atenção da gente justamente para a possibilidade da gente refletir sobre e produzir novos textos, respondendo não como reação apenas, mas como uma ação do sujeito que lê, que reflete, que pensa e que interage com os discursos que são produzidos socialmente. Então, queria agradecer a Kátia pelo convite, agradecer a Margarete e a Kátia por estar falando sobre esse livro que elas estão lançando hoje, que fala muito sobre família, sobre vida, sobre filhos, maridos, então, amigos, amizade, e fechar a minha fala com o elemento que fecha o livro, que é algo fantástico, que é o bordado, em que tem a seguinte inscrição: amigas são flores e poesias. Então, traz muito do universo feminino, com a questão das flores, mas também a questão da possibilidade de falar sobre si mesmas, que é a poesia. Obrigada, Jean, pela sua fala, sempre tão atenciosa, tão calorosa e tão cara para todo mundo que te ouve sempre, né? Obrigado também. É sempre emocionante te ouvir, eu fico sempre emocionada pelas conexões que você faz, né? Teórica que você traz de uma maneira tão acessível. Muito obrigada mesmo. Obrigado também, cara. E aí, quando Kátia fez o convite, a primeira coisa que eu li foi o prefácio. E aí eu vi muito de você nesse prefácio sobre as tardes na casa de tia Margarete. É verdade. É memorável mesmo. Esse tempo era memorável. Para mim, ficou muito marcado na minha infância. Agora que eu moro em Cascavel, eu sempre falo, Rafa, assim, quando a gente morava em Foz, a gente tinha Margarete. Ficou marcado mesmo a amizade de vocês para mim. Isso é muito interessante. Mas para dar seguimento, então, né, no nosso evento, chamar a professora Aline, né? É engraçado chamar, até hoje eu chamo a professora Aline, né, porque foi minha professora. Mas, né, a Aline, então, foi professora do Instituto Federal do Campus Palmas, né? Ela possui graduação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita em Letras, cursou mestrado e doutorado na área de literatura e atualmente dá aula no Instituto Federal. Pode iniciar sua fala, professora Aline. Boa noite de novo, né? Agora com toda a formalidade que o evento merece. Boa noite, Karen, obrigada. Isso de chamar-nos de professores, eu acho que é a única profissão que a gente exerce 24 horas por dia. E durante toda a nossa vida, né? Os alunos nunca são ex-alunos, né? Só na formalidade mesmo. Porque são sempre alunos e nós somos sempre professores, e para mim é uma honra que você me tenha dentro, né, dessa alta conta. Também sinto muita saudade, né, do tempo que a gente estava mais próximo, Rafa também, mas tu deixou tua mãe aqui, né, e aí te sinta representada, então, pela amizade que nutro por ela, né, e que fez com que eu viesse ler esse livro com todo o carinho, com toda a estima, e me fez muito feliz. E aí, ouvindo o Jean falando, eu pensei, meu Deus, isso é uma aula, né? Ele está dando uma aula de literatura e eu vou fazer. E aí, acho que até foi muito interessante, porque a gente não combinou nada, né, Jean? Mas aí a gente vai fazer coisas bem diferentes, sem querer, e que eu acho que vão se complementar, né? Eu li o livro com o deleite de uma leitora. Né? Eu não li como uma professora de literatura, não era essa, até porque a Kátia não me disse assim, olha, vamos fazer um momento crítica literária do evento, e aí, né, até porque eu não teria aceitado, porque eu não sou crítica literária. Mas eu fiquei tão feliz, né, sobretudo porque eu sabia de antemão do projeto, que era algo feito realmente com alguém muito querido, que no caso é a Margarete, né? E que é a história de uma vida, um projeto de uma vida, inclusive, ela me disse que havia muito tempo que vocês planejavam isso, e aí eu fiquei pensando no privilégio
dois grandes privilégios, né? O primeiro, e acho que mais difícil, por mais que algumas pessoas possam não concordar, é poder celebrar essas bodas de amizade, né? Nos tempos de hoje, isso quase não existe, e só por isso já merece celebração, né? E aí celebrar com um livro, gente, vocês são muito chiques. Eu fiquei pensando, eu preciso ter uma amizade de 25 anos para escrever um livro. Porque imaginem só, né? As pessoas fazem festas, as pessoas passeiam, viajam nas comemorações, mas vocês resolveram fazer uma coisa inédita e que, curiosamente, é algo interminável. É algo que vai imortalizá-las como escritoras, agora que vocês se entendem como tal, né? Principalmente a Kátia, e como amigas, né? Então, isso está, de fato, imortalizado. E eu acho que isso é muito bonito, é muito sensível, e é uma ideia que realmente merecia ser colocada em prática, né? Então, quando eu peguei o livro para ler, assim como o Jean, né, a gente já vai para o prefácio com aquele gostinho de, meu Deus, o que vem por aí? Porque a memória, ela tá, inclusive, ela é a temática, inclusive, do prefácio, né? Porque a prefaciadora, ela também escreve a partir dos fragmentos de memória que ela teve com vocês duas. Então, é a memória colocada a toda prova. E como o Jean bem falou, a memória, tão fragmentada como ela é um desejo de esquecer para lembrar. E eu fiquei pensando o tempo todo, né, no privilégio de ter esses textos para lembrar, né, e não deixar que essas memórias tão bonitas e, por vezes, nem tão felizes, como dita a própria essência da vida, não pereçam, né, com o tempo, com a finitude da nossa vida, com a finitude da nossa capacidade de lembrar. Então, o livro, vocês podem partir em algum momento, mas o livro fica. E a gente considera isso algo tão extremamente bonito para quem trabalha com literatura, porque a gente sabe, né, o texto é imortal. E é o que faz de nós imortais também. Então, escrever é uma forma de se imortalizar. Há quem diga que é preciso plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho para saber que realmente se viveu. Eu acho, não sei se vocês já plantaram a árvore, mas se não plantaram, esse é o percurso mais fácil que tem, né? Porque ter filhos é bastante complexo e escrever um livro também. E vocês fizeram com toda a sensibilidade que essa amizade lhes proporcionou e com toda a maestria. Eu fiquei realmente tocada pela poesia de ambas as poetisas aqui, e no medo de perder alguma coisa que eu queria falar como celebração para vocês duas, eu escrevi. Escrever para a gente é sempre mais fácil, né? A gente é da área, então é muito mais fácil escrever do que qualquer outra coisa. Então eu vou ler, e depois eu queria pedir a autorização, né, até para a gente celebrar esse evento, que é do lançamento do livro. Então a gente está aqui para falar do livro e para homenageá-las, e eu queria pedir, então, permissão para, seguidamente daquilo que eu vou ler, fazer a leitura, então, para todo mundo que está aqui, né, de um texto que eu escolhi como preferido, obviamente, é só a minha opinião, de cada uma de vocês. Então, se vocês me permitirem, eu já separei aqui e farei essa leitura, então, para mostrar como leitora e, sobretudo, por alguém que não conhece a Margareth, né, como é possível que a gente compreenda ou imagine ou vislumbre alguém pelas palavras que ela escreve, né? Isso é muito bonito e é muito tocante. Então, por isso que eu falei que quando eu entrei na reunião, eu já fui procurar a carinha dela, porque eu já estava aqui imaginando como ela seria. Então, eu vou fazer essa leitura para vocês. Ele é muito breve e depois vou ler os textos que dizem muito mais do que eu tenho para dizer. Bom, fazer da vida poesia é salvar-se de si mesmo. Pôr em linhas a vida que pulsa e permite às memórias o reencontro e a ressignificação é tarefa árdua. Escrever para viver ou viver para escrever? Eis a questão. Nenhum poeta jamais ousou discutir se a poesia vem da vida ou se a vida se faz de instantes poéticos.
Talvez porque essa seja uma dúvida no melhor estilo shakespeariano. Ou talvez porque ele tenha melhor compreendido que há perguntas sem respostas, por mais que as desejemos. E é nessas respostas nunca vindas que nasce a poesia. Essa forma de expressão que, se não responde às perguntas, responde os anseios da alma. Margarete e Kátia, vocês tornaram memórias que nunca são, senão ficção, a representação sublime de uma vida, de duas vidas, de várias vidas, às vezes vividas numa só passagem por esse mundo. O lirismo com que expuseram seus sentimentos em relação à família, aos amigos, às angústias e os sentimentos mais pungentes é admirável. Kátia mais em verso, Margarete mais em prosa poética. Kátia mais comedida, mais metafórica, Margarete pulsando o sentimento traduzido em palavras. Ambas parecem completar-se. E como seria diferente? Bodas de amizade é algo que parece tão distante em tempos de liquidez social. Para celebrar, um livro escrito a 4 mãos. Se nenhum homem é uma ilha, como disse o escritor John Donne e depois Ernest Hemingway, nenhum projeto, por mais singelo que se pretenda, pode sê-lo. No caso dessas duas amigas que compartilharam, além da vida, o amor literário, me fez lembrar que na vida como na arte, não há nada original. Tudo são pequenas partes que perfazem uma parte maior, sem jamais alcançar o todo. E pela incompletude inerente à vida, que vocês possam ainda produzir mais memórias de medo, de saudades, memórias de encontros, de descobertas, e transformá-las em mais poesia. Não farei aqui o papel de crítica, como eu já disse, tanto porque não sou, como porque não é essa a intenção aqui. Aqui eu represento os seus futuros leitores. E faço questão, como tal, de reiterar as palavras de Clarice Lispector, de que a poesia não precisa ser entendida, poesia precisa ser sentida. Mesmo desconhecendo quem escreveu, a gente sente. E mesmo conhecendo quem escreveu, a gente sente diferente. A cada leitura, pude sentir uma pequena parte dos sentimentos que, sendo de vocês duas, é agora também de todos que as lerão. O Fernando Pessoa já disse que os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E eu, como leitora, senti tanta coisa que, inclusive, é muito provável que vocês não tenham sentido ao escrever. E eis a magia da literatura, eis a magia da poesia. Senti e desci as profundezas das minhas memórias para reviver com cada uma de vocês aquilo que as trouxe até aqui. A magia de lembrar para esquecer, para lembrar, num movimento contínuo e irrefreável, como dita a própria essência da vida. Parabéns a vocês duas por essa linda celebração de uma amizade que possa ainda ter muitos outros frutos. E agora eu vou, então, ler esses 2 textos que eu escolhi como representativos daquilo que o livro de vocês significou para mim. Como leitora, obviamente. E como não poderia deixar de ser, já me perdi toda aqui, porque fiquei emocionada também. E já não estou achando o texto, mas já acho. Achei. Bom, eu vou começar com o da Kátia. Eu escolhi a poesia Viagem. Então, eu vou fazer a leitura aqui e aqueles que ainda não tiveram o prazer de ler o livro já vai ficar com gostinho de quero mais. Bom, diz assim: um dia ele se foi e não voltou mais. Já estávamos acostumados com suas idas e vindas, mas dessa vez foi um adeus. Na casa, antes barulhenta com as canções, as histórias e as constantes discussões, restaram o silêncio dela e sussurros nossos sobre o que se passou.
Ficou também uma falsa impressão de paz e de uma calmaria incômoda que se instalou. Os silêncios se multiplicavam e ela, que já pouco dizia, emudeceu de vez. Vieram a doença, o pânico, as explorações. A decadência tomou conta, a desordem se fez presente e o caos gostou de ficar. As paredes descascaram, as cores desbotaram, as panelas esvaziaram-se. A frustração, a vergonha, a humilhação e a revolta suplantaram a saudade dele, que achou lugar na noite escura, nos soluços contidos, nas lágrimas quentes que o lençol já poído enxugava. E agora, aqui eu escolhi da Margarete. Chama-se Tempo, e ambas dialogam perfeitamente. O vento sacode a cortina do meu quarto. A chuva batendo na janela assusta minha solidão. Os pensamentos estão confusos e eu estou aqui, vivendo comigo mesma a amargura de tê-lo somente em minha vaga imaginação que o tempo teima em apagar. Busco na profundidade da minha memória as recordações do tempo juntos, dos sorrisos compartilhados, das gargalhadas silenciadas, abafadas pelos seus lábios. O medo sendo sufocado pelo abraço seu. Mergulho na sua companhia que me faz forte nesse momento. Seu cheiro para no ar e sua presença me faz ter a certeza de que é real e está aqui comigo, no meu exílio. Tento me agarrar a todas as lembranças que vivemos juntos, mas a insanidade me afasta cada vez mais de ti. Ah, que belo despertar por um minuto, dona da minha existência, da capacidade de reviver nos espaços mais profundos da mente, remexer nas minhas gavetas fechadas, lacradas pela persistência, de tentar te esquecer. Porém, quando fecho os olhos, a viagem através da minha loucura vem à tona e você se concretiza diante de mim. Flashes de prazeres me assombram. Espalmo a mão no ar para sentir o seu toque. Busco suas mãos para me resgatar desse abismo. Tempo cruel que roubou minha lucidez. E assim vago pelo infinito de ilusões da saudade do tempo não mais recuperado. Que bonito, né? As duas, depois de ter escolhido, fiquei pensando, meu Deus, como dialogam e como são igualmente metafóricas, e quanto de memórias nossas podemos extrair dessas leituras, do que elas falam. E a gente se perde, por vezes, no pensamento de tentar decifrar o que por trás dessas palavras viveram essas mulheres. Mas eu cheguei à conclusão, e sempre chego a cada leitura de cada texto, que isso não tem a menor importância. O que importa é que a gente sente, naquele momento, as dores, as felicidades, os prazeres que vocês sentiram e que nós sentimos. E aí o Fernando Pessoa me traduz perfeitamente quando ele diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E eu, deverasmente, senti. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Nossa, fez a gente se emocionar também, né, com esse livro. E é claro que a gente que consegue verificar e iniciar esses momentos, tanto de uma quanto de outra, para mim é muito emocionante ouvir você falar de uma maneira tão sensível de passagens, né, da vida das duas, né, e da minha mãe, que também são da minha, né, e muito obrigada pela sua fala tão sensível e afetuosa, né, como sempre me emociona. Vocês duas querem falar alguma coisa? Kátia e Margarete, as autoras da noite. Eu já chorei aqui, né? Nossa, o Jean, a Aline, eu não poderia ter escolhido melhor, né, as pessoas para estarem aqui compartilhando desse momento que é muito importante para mim, porque é um momento que eu reforço essa amizade com essa amiga, né, de muitos anos. E, nossa, estou até sem palavras aqui, fiquei muito emocionada com a fala de vocês dois, com a fala do Jean aí, né, traçando esse percurso, ciclo da vida que a gente vai pensando, uma hora vai acabar, né,
e a gente tem que conseguir mostrar para as pessoas que a gente gosta, que a gente realmente gosta delas. Eu só queria agradecer a Lídia, palavras. Nossa, estudando vocês o texto, sou totalmente diferente de quando a gente escreve, sabe? O Jean, o que ele escolheu, a Aline, o que ela escolheu. Então, assim, estou super emocionada, super feliz de ter escutado o que eu escrevi de uma outra maneira. Tipo, eu escrevi, eu li, reli várias vezes, mas escutando, né, de vocês, assim, me fez ficar muito emocionada. Não tenho nem palavras assim, para dizer também que, enfim, amiga, eu acho que agora nós estamos kit no nosso pensamento. Né? Sem palavras, Aline. Agora foi, né? Agora foi. Agora foi. Margarete, a literatura é algo tão incrível, né? Que talvez eu não tenha... A minha leitura do teu texto não reflita o que tu quis dizer. Mas o que é mais incrível é que eu ressignifico o que tu escreve e aquilo passa a valer para mim. Então, imagina como que a tua tarefa como escritora é mágica e é salvadora, né? Então, eu costumo dizer, assim, que a literatura nos salva a nós mesmos. Então, quando nós nos dispomos a escrever, como vocês fizeram, é um ato de salvação de si próprio, mas todo mundo que lê também se sente salvo, né? Então, isso que é mais mágico da literatura e é algo que vocês fizeram e é um presente de uma para outra, mas é um presente para todo mundo também, para os seus leitores. Só acrescentando o que a Aline colocou, é interessante o que Elizabeth também chama atenção, que ela poder se ouvir no outro. Então, quando eu e a Aline fizemos as leituras dos dois textos que a gente escolheu, é como se houvesse justamente o objetivo atingido. Ou seja, eu produzi aquele texto, era um texto que eu li, reli, refiz uma reflexão, mas no outro o outro dá outra intensidade, outra entonação, outro significado, outro sentido. É isso que é interessante na leitura que a gente faz dos textos. E a Aline, né, gostaria de ressaltar a forma como ela leu, né, com esse tom também de escritora que ela é, né, de ficção. Ela também escreveu para um livro que nós lançamos há algumas semanas aí, e esse tom todo especial, né, que também faz tocar na gente, e parece, né, Margarete, que nem fomos nós que escrevemos, né, quando é lido por um outro, né? Sim. Eu viajei, eu falei, caramba, foi eu que escrevi. Sim, e eu reli tantas vezes para buscar, né, a questão da correção, a preocupação maior é essa, ainda passaram, vamos errar, mas enfim, e a gente está tão focada nisso, né, e perde realmente isso que a Aline falou, que é uma questão, assim, que eu amo em Clarice Lispector, é justamente essa força de dizer, né, o que se escreve não é para ser interpretado, para ser analisado, para ser, né, entendido, mas sim para ser sentido. Ontem eu falei exatamente isso numa banca, eu fui banca do TCC ontem, que falava de Clarice, e em meio a tantas teorias, né, e a tantos debates sobre o que diz, sobre o que discute a obra, né, eu relatei justamente isso, né, que o leitor, esse leitor, como nós nos tornamos hoje, aqui a Aline mencionou, por exemplo, não quero ser crítica, quero ser a leitora, que vai se deleitar aí, não está nem aí, não dá a mínima para a questão dessa organização, dessa formatização, né? Não está nem aí para as teorias, ele sente o texto, ele sente a literatura, ele sente a poesia e refrata isso, né? E demonstra isso na Catarse. E foi isso que você fez agora, Aline e Jean, foi isso que vocês fizeram, pelo menos comigo, né, eu me tornar uma leitora de mim mesma e ter a Catarse, né, com as minhas lágrimas aqui emocionadas com algo que eu mesma escrevi. Então, eu sou extremamente agradecida por vocês terem aceitado fazer essa fala hoje, né, de lançamento do livro.
Muito obrigada mesmo, de coração. Não sei se o Renato quer dizer alguma coisa, André, Rafaela, Angelita. Bom, eu vou dizer uma palavrinha, mas eu não tenho esse vínculo com nenhum de vocês, né? Passamos a nos conhecer mediados por essa pandemia, mas eu acho que todos tocaram em algumas questões interessantes e a Aline trouxe várias referências literárias, o Jean fez um percurso bacana pela questão da memória, Kátia e Margarete, as anfitriões da noite, já dissertaram um pouco acerca do processo. Eu estava procurando aqui uma citação do Gramsci, eu tenho estudado bastante o Gramsci por conta do Prof. EPT, e ele fala muito, né, numa certa gradação de coisas que você sente, coisas que você compreende, sabe? Então, são gradações de uma entronização de qualquer vivência, mas eu não achei, está marcado, mas eu não achei. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma outra do Gramsci aqui que eu gostaria de deixar, e lembrando, assim, logo que eu entrei hoje, a Kátia me cumprimentou, e a gente ficou falando dos institutos federais, de lá e daqui, onde eu trabalho, no Mato Grosso, e daí apresentou-me a Margarete, né, como artesã, né, e a escrita é um artesanato também. E é interessante porque existem muitos paroxismos aí, muitas falsas antinomias, algumas dicotomias extremamente tênues, que às vezes não se justificam. Isso me leva também o Walter Benjamin, com aquele texto clássico que todo estudante de letras, em algum momento do curso, ele vai ler, né? O narrador lá. E a gente fica pensando nesses saberes, se o ribeirinho sabe menos do que o marinheiro, né? O ribeirinho, aquele cara que mora a vida inteira no mesmo lugar, ele sabe tudo de cada árvore, de cada inseto. É um saber que muitas vezes é colocado abaixo do saber acadêmico, que às vezes a gente sabe muito de uma única coisa e se vangloria daquilo, né? E aí também o Fernando Pessoa, com a sua multifacetada personalidade, nos mostra. Eu acho maravilhoso aquele diálogo entre o Caieiro e o Álvaro de Campos sobre a chuva, né? A chuva, o Campos dizendo assim, mais ou menos, a chuva me lembra isso, aquilo, a questão da memória, esse percurso todo. E o Caieiro fala, a minha ela só deixa molhado, né? Então, entre a denotação e a conotação, existe tanta coisa bacana. E aí tem um trechinho do Gramsci aqui, dos cadernos do cárcere, da relação dele com os intelectuais, em que ele diz assim, em suma, todo homem fora da sua profissão desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do mundo. Isto é, para suscitar novas maneiras de pensar. Então, como eu escrevi ali no chat, a literatura é meio, não é necessariamente fim. Claro que ela pode se prestar a inúmeros fins, né? Acho que um outro texto marcante na formação de um letrado, né, acadêmico é o Direito à Literatura, do Antônio Cândido, que é um dos textos mais bonitos dele, a meu ver, né? Que mostra esse direito. A literatura não é privilégio. Então, a gente vê esse momento que estão tentando taxar os livros para emburrecer cada vez mais a população. Uma série de inconsistências do desenvolvimento humanitário e cidadão que nos violentam tanto quanto uma bomba. Então, a poesia é arma, sim. Por isso, eu também escrevi ali no chat, né, que o poema do Leminski, né? Em La luta de classes, todas as armas são buenas. Piedras, noches, poemas. Então, são armas perigosas. Por isso que eles querem taxar os livros.
né? E concordo plenamente com o que a Aline fala acerca, e a Kátia também reforçou, do que pode um poema, ou um conto, ou um romance significar na vida de alguém. Porque o leitor vai ressignificar mesmo tudo que ele lê. Às vezes, por não alcançar um vocabulário, uma sintaxe mais requintada, mas pela sua capacidade, né, de ressignificar as palavras, ampliar o vocabulário, com essa relação que é extraordinária, nossa com a literatura, quer seja oral ou escrita. Então, eu vou encerrar isso aqui com um poema do meu pai, que deixou pouca coisa escrita. Minha mãe, que era professora de português, já faleceu há mais de 30 anos. Mas o meu pai, quando Dante de Oliveira apresentou a emenda das diretas já, e aqui no Mato Grosso, os coronéis do agronegócio, muitos que vieram do Paraná para cá e comandam essa máfia transnacional, e na época das diretas já, meu pai fez um poema imitando um caboclo, olhando a movimentação que eles estavam fazendo lá em Brasília, e o nome do poema é Constituinte. Ele fala sobre a Constituinte de 88. E ele diz assim: meu compadre, foi inventado uma tarde constituinte. Vai ter muitos deputados. É para lá de 120. Diz o povo no atacado que é uma coisa muito boa. Só se for para os deputados, seus parentes, as patroas, os homens da direção só trabalham há poucos dias. Vai morar numas mansão e com toda a mordomia. Oi. Diz até que esses homens vão acabar com a pobreza. Vai morrer tudo de fome, de doença e de tristeza. E o povo vai levar uma vida de fartura. Farto leite e o jabá, farta em terra rapadura. Nem escola mais parece, vai ter tanta serventia. Para votar já não carece de saber caligrafia. Vão a terra repartir. O ministro já anuncia só 1 quilo cada um, para não dar desinteria. Mas me diga então, compadre, comadre, o que vai ser diferente? Para dizer mesmo a verdade, só os homens lá da frente. Obrigado pela atenção. Prazer estar aqui com vocês. E fala tão atual, né, Aline? Sim! Gente, deixa eu fazer um comentário, assim, muito aleatório. Meus pais não escrevem, nunca escreveram, não tiveram oportunidade de estudar, mas se tem uma coisa que eu acho belíssimo, é que a gente possa ler os nossos pais. Que coisa incrível, né? Pensando no privilégio da Karen, do Luiz, de poderem acessar, né, as memórias, acessar a forma como pensavam, deve ser muito incrível. Eu acho isso um privilégio. Margarete, você tem filhos, então já tem um presente aí para a vida inteira. Deve ser fantástico ler a sua mãe ou ler o seu pai. Deve ser incrível. Meu filho está participando, é o Antônio. Não, eu vou até... Privilegiados vocês. Não, vou até falar um pouco, dizer que é um orgulho imenso, né? Escutar uma poesia da minha mãe, né? Eu sei dessa conexão que ela tinha com a tia Kátia, né? Eu chamo até hoje de tia Kátia, vai ser tia Kátia para sempre. Não adianta, para mim, desde sempre a tia Kátia. Eu vi aí atrás também o tio Kennedy, a tia Kátia e o tio Kennedy para sempre. Então, para mim é uma honra escutar tanto a poesia da minha mãe quanto a da tia Kátia. Ainda mais nesse momento que a gente está passando. Eu já vai fazer quase 2 anos que eu não vejo minha mãe, né? Apesar de estarmos próximos, estamos distantes por conta da pandemia. Então, é um orgulho mesmo, tá? Parabéns para as duas, parabéns pela realização. Eu acho que escrever um livro realmente é uma realização pessoal,
Eu vou falar a mesma coisa, eu vou falar aqui para todo mundo, uma coisa que eu falei para ela no particular, que é não para, né? Agora, é como um impulso, né? Deu o primeiro passo, continua andando. É igual uma criança, independente de quando foi feito, do tempo, andou, vai. Agora continua, porque o que vocês leram das duas, para mim, é muito bonito, é muito inspirador, e eu só posso dizer mesmo que eu estou muito orgulhoso, tá bom? Um beijo, mãe, beijo, tia Kátia. Estou muito feliz pela essa realização de vocês. Fala aí, mãe. Fala aí. Realmente. Nossa, e tenho palavras. Tenho. Já é o difícil. Nosso presente das mães, né? Já é difícil falar. Depois do que eu escutei, então, vai ser impossível. A emoção tomou conta, assim, de um montão, né? E uma coisa que o Luiz me lembrou, né, na fala dele, eu e Margarete, nós tomamos rumos bem diferentes, né? Mas ambas, como ele falou mesmo, né, fomos para as artes, né? Eu para a arte literária e ela para essa arte, né, que é criar algo também, né, com as suas próprias mãos do nada, né? E eu fiz mestrado, fiz doutorado, a Margarete não fez, né? E a escrita da Margarete, se alguém letrada for fazer uma comparação dessa, vai se perder, né, nesses devaneios de que alguém que não tenha o conhecimento das letras não possa ser um escritor ou uma escritora, né? Então, é mais uma vez a comprovação desse poema aí que você leu para a gente, né, do seu pai, Luiz Renato, também, né, demonstra isso, né? E essas condições. E aí, imagina se a Margarete tivesse feito, ou de escolha ou não, né, um mestrado, um doutorado, onde essa mulher poderia ir além, né? E eu sei que foi uma escolha dela também, né? Até começou a faculdade e tal, mas a gente sabe de muitas outras escritoras ou possíveis potenciais escritores e escritoras que nunca vão conseguir, né, ser escritores e escritoras, porque o nosso país não acredita na educação, né? E, infelizmente, para que a gente tenha pessoas que tenham condições de ascender intelectualmente, também, né, faltaria esse impulso, que, infelizmente, a maioria, né, dos que deveriam valorizar, não valorizam. E aí, toda a situação que está aí na fala do poema do Luiz Renato, extremamente marcado, né, esse descaso com a sociedade e com a educação. Kátia? Sim, Jean. O que você falou é interessante, porque justamente isso que é colocado por Aline em relação às formas de escrever das duas. Uma mais contida, mais reflexiva, mais racional, a outra mais pulsante, mais vibrante. Então, justamente essas duas trajetórias são marcadas por essas formas de escrever. E é interessante que o material dessas poesias é justamente esses dois percursos, a experiência de Margarete, mesmo fora da faculdade, mas isso não quer dizer, como você colocou, que ela não possa escrever, que é um dos grandes preconceitos em relação à escrita, é que só os gênios poderiam escrever. E, na verdade, o que tanto você quanto Margarete está comprovando é que qualquer pessoa pode escrever. Basta querer colocar para fora os seus sentimentos, suas emoções, as questões que vivenciou, as questões que veio da experiência do dia a dia, e como a própria Margarete colocou, eram coisas que vinham assim do nada. Ela estava simplesmente parada, pensando, e daqui a pouco vinha essa energia que
impulsionava ela à escrita. Então, é justamente essas questões que a gente deve fomentar. Essa energia ela deve ser alimentada o tempo todo. E como é que a gente alimenta a energia do escrever? Escrevendo cada vez mais. Meu amigo Jean, mas tem um detalhe, né? Que infelizmente o sol é para todos, mas a sombra, né, é para bem poucos. Então, num país que valoriza a escrita e a educação, poderíamos ter muito mais, né? E é claro que a Margarete ela é uma pessoa letrada, né? E esse é o princípio básico, né, para que a gente tenha conseguido escrever esse livro. Poderia ser uma literatura oral também, né, que não perderia nada, mas eu acho que fica muito, muito a desejar, né, quando a gente pensa quantos aí vão ficar sem poder revelar esses potenciais. E de qualquer outro, eu estava vendo um documentário sobre música, né, sobre aprender um instrumento, e eu lembro que nas minhas aulas de artes na escola, eu aprendi um pouco de flauta, e tocava, o que eu gostava mais de tocar era aquela musiquinha lá do David Banner, lá no finalzinho do Hulk, né? Os mais velhos podem lembrar. E também, aí aquelas coisinhas mais básicas, tirei o pau no gato e tudo. E isso passou, foi deixado para trás. Quantos outros instrumentos eu poderia ter aprendido? Quantos, se eu tivesse sido, né, incentivada, se eu tivesse tido uma oportunidade, uma educação que realmente valorizasse a cultura, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Karen? Ai, deixa eu só interromper. Quer dizer, interromper não, antes da Karen começar, né? Gente, eu não pode ficar à vontade, quem quiser falar aí. Eu tô me sentindo super numa conversa informal. Discutindo, claro. Que delícia, né? Parece uma roda de leitura, assim, a gente vai falar de literatura e se regozijar, né? Como diz o Gil, dentro dessa esfera de leitores mesmo. E assim, considerando o que o Jean falou e o Luiz também, e como nós sabemos também, né, Kátia, por estarmos na área e falarmos muito sobre isso com os nossos alunos, os títulos não nos revelam escritores. No máximo, escritores científicos, que é uma chatice, né? Então, assim, escrevemos, porque precisamos, né? Porque é importante para a pesquisa, é importante para o conhecimento, mas isso não é ser escritor, né? Isso é ser pesquisador com habilidades para escrever. Só. Essa escrita a que nos referimos hoje, né? Que essa escrita artística, sensível, ela não tem nada a ver com títulos, né? Ela está longe dessa esfera acadêmica. Se fosse assim, eu costumo dizer, né? Se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores, né? E não são. Aliás, eu não conheço nenhum gramático que é escritor de ficção. Eles sabem tudo de língua, né? Escrevem seus R's e seus S's perfeitamente e nem por isso são escritores. O contrário. Apesar que nós temos o Banhos aí, né? Que, meu Deus. Verdade. Inclusive, eu tenho os livros infantis dele aqui, que, inclusive, a gente recebeu em mãos, né, Kátia, quando tivemos ele aqui, essa figura extremamente importante aqui. Até para defender isso mesmo, né? Já que ele é um estudioso das variações, da legitimação de todos os modos de falar e até de escrever, mas é importante saber que essa escrita, ela é algo muito mais sensível e muito mais de algo que a gente sente a necessidade, né, escrever para viver, como eu falei, do que a titulação nos confere, né? A titulação só nos confere o poder de escrever ciência, de escrever literatura, não. Isso é para poucos, viu, Kátia? E você disse que eu sou escritora, eu não sou, não. Eu escrevo poemas, mas são todos ruins. Sim. Gente, que delícia! Eu escrevo para me salvar de mim mesma também, viu? Também, né? Uma forma, como você disse. Mas que delícia poder escrever e eu não ter que me preocupar com uma banca, né? Que se dane a banca, que vai avaliar. Eu não quero saber, né? Eu passou pelo meu crivo. Tá bom. Exatamente. Delícia, né? Colegas que vão ler. Agora, quem mais quiser fazer crítica, aceitamos fazemos qualquer negócio. Exato. Isso mesmo.
Mas é isso. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né, Karen? Se alguém quiser comentar fazer mais algum comentário. Antes de terminar, eu ia pedir para a Margarete escolher um poema dela para ler para a gente, ou ver se ela já escolheu algum. Eu não trouxe nada. Mas eu posso ler um seu, não tem problema? Pode, com certeza. Deixa eu só chamar uma pessoa aqui. Vem cá, rapidinho. Tá. Meu Deus, estou muito velho. Kátia. Eu vou cair, está congelando para mim, eu vou cair. Nossa Senhora! Eu acho que está ruim, eu não sei se é bom. Ela é super envergonhada. Já foi embora, já eu super envergonhada. Eu acho que eu vou cair, gente, pelo jeito aqui que eu estou vendo na minha internet, então vocês estão todos congelados para mim. Eu não consigo. Será, amor? Não, mas aí só não mexe em nada, não. Fica esperando aí para ver se volta o computador. Fica aí paradinho, não vai sair daí. Acho que o Luiz Renato está com a levantadinha ali, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu queria... essa última provocação da Aline aí me deu vontade de falar uma outra coisa. Estão me ouvindo bem? Duas coisas. Por exemplo, no Brasil, nos últimos 20 anos, começou a ficar meio modinha, como a garotada fala hoje em dia, e está meio que explodindo esse universo da escrita criativa, né? Então, muitos escritores jovens, mais experientes, professores, pessoas, jornalistas, muita gente que já publica, e seja na linha de um best-seller, séries, funk fiction, seja o que for, o gênero que for, fazendo curso. E na pandemia explodiu mais ainda, né? Mas isso que a Aline falou é interessante, porque nós, no Brasil, Aline, não temos essa tradição de formar escritores. E é um erro alguém fazer uma faculdade de letras achando que vai aprender a escrever. Então, concordo plenamente contigo. Mas os Estados Unidos formam escritores, já há muito tempo, né? Então, quando alguém vai estudar o universo da escrita criativa, vai perceber que um dos primeiros a trabalhar com alguma metodologia nesse sentido, já faz tempo, hein? Olha só, foi o Edgar Allan Poe. E já faz mais de 130 anos. Então, eles têm sistematicamente formado curso de letras, escrita criativa. Assim como nós agora já temos letras libras como habilitação, nos Estados Unidos existe letras, escrita criativa, né? Agora, muitos que dão curso de escrita criativa sequer têm formação em letras, e muitos nem formação em nível superior, porque o dom da escrita, ele transcende a academia, sem dúvida alguma. Mas existe um outro lado, Aline, e eu entendo essa sua inquietação ou angústia, de termos que participar desse universo de produção científica, escrever artigos. Por isso que eu gosto de escrever ensaios, não artigos. Eu acho até que na área de ciências humanas, se a gente pegar o artigo na estrutura clássica dele, é quase que difícil para a gente dizer que faz artigo. Agora, para o engenheiro, para quem trabalha com materiais e métodos lá, essas coisas, fica ótimo. Agora, eu não consigo me imaginar com materiais e métodos. Meu material é livre, é a memória, é a lembrança, né? É andar. Eu comentava hoje com os amigos que eu gosto de ir ao supermercado, porque, para mim, não é só fazer compras, é uma aventura sociológica. Eu olho o comportamento da pessoa diante dos objetos que ela está comprando. Dou uma disfarçada, né, para não fazer de conta que estou olhando a pessoa. Eu olho como as pessoas se vestem, o que elas põem no carrinho, como que elas escolhem as marcas. E muitas das marcas que eu compro até hoje, e aí tem a ver com o que a Aline frisou e com o Jean também pontuou, eu herdei da minha mãe. É uma maneira de eu sentir a presença da minha mãe, que morreu
há mais de 30 anos, é comprar alguma coisa no mercado que era da marca de preferência dela e que sobrevive. Pasta de dente, eu já passei por várias que são lançadas, mas eu volto sempre para Colgate. Entende? Eu tenho meus sabonetes preferidos, mas de vez em quando eu compro um Palmolive. Sabe essas coisas? Que mexe com a memória, mexe com o imaginário, com a lembrança, com alguma coisa. São as memórias afetivas, né? Uma das modalidades, né? A que o Jean se referiu. Eu, no doutorado, Aline, eu até escrevi ali que eu fiz doutorado na Unesp, mas em Rio Preto. Não sei onde que é a sua formação, mas eu tive um professor que, na época, em 2008, tá? No primeiro ano que eu estava no doutorado, e ele era da oposição ao programa. E lá no Ibilce, era um prédio de 2 andares, a coordenação ficava no andar de cima e as aulas no térreo. Então, nas aulas dele, quando ele queria criticar a coordenação do programa, ele dizia assim, porque eu fui fazer o doutorado lá sem ter feito metodologia da pesquisa no mestrado. Então, eu era o único doutorando da turma que fazia metodologia com os mestrandos, né, os mais novos. E aí, quando ele estava dando aula de metodologia, e ele queria fazer a crítica, ele dizia assim, olha, o pessoal lá de cima diz que não pode você escrever uma tese na primeira pessoa, que tem que ser impessoal. Ele dizia assim, pode sim, a tese é sua, a pesquisa é sua. Então, existem teses maravilhosas escritas na primeira pessoa, que a banca acaba aceitando se perceber que essa experienciação só pode ser transcrita se for, né, parte de uma vivência maior. Então, eu acho que nós temos que, na cultura acadêmica, também tensionar aqueles que estão nos cargos. Porque eu acho que eu tenho feito uma parceria de artigos aqui com um advogado, que é professor de Direito do Instituto Federal, e nós estamos juntos no mestrado. Então, eu escrevo as análises, passo para ele, e ele encaixa nas perspectivas mais metodológicas, e depois devolve para mim. E aí eu opino na parte dele, ele opina na minha. E, no final, o texto não é nem meu nem dele, porque é uma coisa que não é nem minha nem dele. É um entre. Por isso que eu escrevi ele no chat. Eu acho a palavra entre maravilhosa. Entre amigas. É um percurso. É plurissignificativo o título do livro. Claro que eu posso estar imaginando 1000 coisas sobre o livro. Quando eu for ler, não importa se quando eu estiver lendo, o que eu estou falando aqui agora vai encontrar ressonância. Porque eu vou partilhar de um universo que está ali e vou ressignificá-lo, como a Aline fez também, e vou ter as minhas preferências também. E é legal ouvir a Margarete, foi legal ouvir a Kátia, mas eu aprendi uma coisa na minha vida de escritor também. O autor, seja ele quem for, é a pessoa menos indicada para falar sobre os seus livros. Foi uma ótima noite, espero ter a oportunidade de encontrá-las em outras oportunidades. Que lindo! Nossa! Nós que agradecemos a sua presença, né? Obrigada. Muito, muito legal. Karen, antes da gente encerrar, eu posso ler os poeminhas aqui? Claro. Então, eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura de 4 poemas, bem rapidinho. O primeiro, né, da Margarete, que está na página 61 do livro. Deixa eu achar aqui também. Página 61. E se chama Ana Clara. Então, diz o seguinte: ela é meiga, determinada, chegou no momento onde me questionava as horas de aflição. Ela é forte, verdadeira, foi Deus quem te enviou para acalmar o coração. Voltei a sorrir para a vida, agradecida por você. Ela é meiga e graciosa. Ela já me chamou de vó, vovó, voi, voinha e ô vó. Se eu gosto, o coração derrete. É um amor incondicional que transborda.
A luz que vem de você clareou meu mundo tão confuso. Meu amanhecer, minha pequena bebê, hoje minha menina, que eu chamo de flor. O primeiro amor mais puro que eu pude sentir e conhecer. Margarete de Castro Torres. E que, infelizmente, minha internet estava falhando, eu não pude falar com a Ana Clara, né, que apareceu aí. Gente, a Ana Clara tem mandado poemas para mim, textos, que uma menina de 14 anos, 15 anos, é incrível como ela escreve. Eu fico impressionada o potencial dessa menina. Então, o que a Margarete diz aqui é só um pouco da Ana Clara, né? Nessa visão de vó aí dessa neném, que ela vai ter certamente muitos orgulhos ainda pela frente. O próximo que eu gostaria de ler é o 58, que é meu. E o título é Sobre um Marinheiro. Do mar ele saiu, todo vestido de branco, um presente de aniversário, amor mais que aconchegante. O medo ainda era grande, mas o cuidado era exímio, que venceu o assombro de águas desconhecidas. Adiante o fascínio da viagem nunca experimentada, ternuras diversas que sossegaram receios. Por mares calmos ou não, concordamos navegar juntos, de sua embarcação fiz meu lar e dele meu porto seguro. Como eu falei que são 4 poemas, né? Então eu vou para o último aqui, que é o que dá título ao livro, né? A gente está fazendo quase um sarau aqui, né? Quase um sarau no lançamento desse livro, que é o último poema que está na página 95. E foi muito engraçado escrever esse poema, né? Porque eu falei, tem que ter o poema, né? Para fechar a questão das amigas, né? E aí eu fui traçando esse processo de conhecimento da Margarete, né? Da nossa amizade. Aí, enfim, aqui, entre amigas. Alguém sabe o que é ter uma amiga? Parece meio clichê, mas é assim mesmo. Saber que existe alguém que te quer num bem-querer. É muitas vezes ter ciúme de não querer dividir. Um gostar por gostar, estar sempre pronto a ouvir. Que se compraz nas alegrias e se entristece com tua dor, perto ou longe esteja, te tem sempre com muito amor. Os segredos mais íntimos é quem os pode guardar, e as palavras mais sábias sempre as tem para dar. E não importa o tempo, sempre a amizade conservará. Gosta de ti, apesar dos defeitos, anseia por teu sucesso. Às vezes é quase uma fã, uma espécie de tiete. Alguém sabe o que é ter uma amiga? A minha se chama Margarete. Então, nosso livro também tem humor, né? Não tem só chororô. Como a Clarice dizia, né? Que achava-se que a escrita feminina era sempre o termo hoje é mimimi, né? Mas, enfim. E o 23, que como hoje é o dia especial, que seria para o lançamento, né, do Dia das Mães, e Dia das Mães aí chegando, e já aproveitando e saudando todas as que estão presentes aqui, né, e às vezes alguns pais que são mães também, mas eu especialmente, né, gostaria de ler para a minha mãe, né, que tem uma demência senil muito grave, está com 84 anos, e que não lembra mais nem quem eu sou, né? Quando eu falo com ela, ela diz, quem é essa aí que está falando, né? Então, ela não me reconhece mais, mas eu, né? É importante que eu saiba quem ela é, né? Então, o título é Sueli, que é minha irmã mais velha, e diz o seguinte, éramos 4, na verdade éramos 5, mas uma muito cedo deslizou nas miragens do tempo e se quedou apenas em nossa vaga lembrança. Ficamos nós 4. Idades muito próximas, com exceção da primogênita, que junto com a maioridade assumiu as responsabilidades
ossos da tradição de quem nasce primeiro. Talvez por isso a favorita, a que cuidava de tudo, colocava ordem em tudo. A ela cabe especial espaço nessas enevoadas lembranças. Sempre foi a mais inteligente, mais estudiosa, mais adulta e obediente. Alguém em quem se podia confiar e com quem se podia contar. Quando ficávamos com ela em casa, recebia a tarefa de cuidar de tudo, ao que se esmerava e assumia a personagem que só reforçava o caráter que já lhe era comum, a cuidadora. Sendo a primeira, também foi a mais afetada por toda a crise que nos abateu. A primeira a entender tudo, mas sem nunca dizer palavras, sem nunca contestar. Companheira sempre de quem a escolheu para sua favorita, não decepcionou, nem com o passar dos anos. No tempo que correu ligeiro, foi ela quem ficou, para continuar cuidando de tudo, zelando por tudo. Éramos 4. Continuamos sendo 4. Mas quem ficou foi ela, Sueli, na saúde, na doença, nas alegrias e tristezas, nas lembranças e esquecimentos de nossa mãe, Maria. Então, desejo que todas as mães, nesse momento, não sejam esquecidas, embora elas possam ter esquecido seus filhos, E assim eu encerro a minha fala nesse momento, e mais uma vez agradecendo a presença de todos e todas aqui, com muita gratidão e com muita felicidade de poder compartilhar com vocês essa celebração da amizade com a minha querida amiga Margarete, na presença da nossa família, que está aqui hoje nos apoiando, aí a Angelita também, mãe da Rafaela, então, muito obrigada. Jean, Aline, Luiz Renato, Karen, Andrew, sua esposa, seu filho, muito obrigada. Karen. Margarete, acho que quer falar, Ainda bem que eu não trouxe nada para ler, viu? Eu não ia conseguir ler uma linha sequer, depois de tanta emoção nas suas palavras, nas palavras de todos vocês, que gentilmente compartilhou isso com a gente. Foi muito bom. Agradeço a Aline, ao Luiz Renato, ao Jean, ao meu filho, minha nora, Karen, a Angelita, uma por uma, a Rafaela, muito obrigada por tudo mesmo. Fazer um apanhado, porque senão não sai mais nada aqui para falar. De tanta emoção. Só tenho a agradecer a você. Gente. Obrigada, Marga. Gente, que noite, né? Obrigada, tia Margarete. Tia Margarete, nunca mais vai ser diferente. É sempre tia Margarete. Gente, que noite, Que emoção, Que livro lindo, que trabalho incrível, Que vontade de vocês escreverem sobre vocês e falar tanto sobre qualquer pessoa que pode ler, Qualquer pessoa que vai ler o livro vai se identificar com algum pontinho da sua própria vida, mas que tem muito sentido e significado para vocês duas, A professora Aline perguntou sobre ler os nossos pais, A minha mãe sempre me incentivou muito a escrever, Eu escrevo desde muito pequenininho. Eu lembro eu com aquela letra horrorosa, pequenininha, escrevendo num caderninho pequeno e mostrando para ela, e ela sempre me incentivou muito a escrever. E eu sempre escrevo, nunca deixei de escrever. Escrever, para mim, era uma maneira de me compreender. Eu não escrevia para mostrar para ninguém. Eu escrevia para entender pelos momentos que eu estava passando. Então, ver a minha mãe e a tia Margarete falando sobre um livro que elas escreveram, para mim é muito bonito, é resistência, Escrever é resistência, é resistir, E a vida de vocês, como eu falei lá no prefácio, nem sempre é fácil, nunca foi fácil, E vocês ainda nutrirem esse laço,
né, por meio de um livro, para mim é a coisa mais linda. Eu que sempre tive contato com a leitura, né, sempre muito incentivada pela minha mãe, né, em participar de tudo. Às vezes eu fico, minha mãe vai me colocar mais um projeto, meu Deus do céu, não sei mais o que escrever. Né? Aí quando eu vejo, já estou escrevendo um monte de coisa, aí para mim é bem parecido, eu estava falando para a Rafa, é bem parecido com a tia Margarete, sabe? Eu preciso escrever um negócio, parece que vai sair de mim um troço, aí eu sento, escrevo tudo, aí quando eu vou ler, mas será que foi eu que escrevi isso mesmo? E é realmente isso, porque não é a gente, né? É algo que a gente desconhece, né? Que vira um livro tão maravilhoso, né? E eu fico muito feliz por estar aqui apresentando, né, o evento, né, mas principalmente por estar presente, né? Acho que o mais importante, né, eu acho que a minha mãe falou sobre isso, é a gente dizer para as pessoas, né, o quanto elas são importantes, o quanto elas são valiosas para a nossa existência, né? Então, eu digo isso para vocês duas são muito valiosas para mim, né? Eu vejo, toda vez que minha mãe fala alguma coisa da minha avó, da minha tia ou do meu avô, né, me emociona muito, porque realmente faz muito tempo que eu não os vejo. Eu falei com a minha tia Sueli ontem, passei a tarde conversando com ela, mandando uns áudios para ela, assim, graças a Deus, tecnologia, né? E também não vejo minha há um bom tempo, e poder estar presente, vendo esse livro sair do papel, não, entrar no papel, é muito gratificante, né? E eu quero agradecer ao Jean, né, pelas falas, né? Agradecer pela presença dos dois, né? Pela apresentação, pelas palavras, pelo afeto, né? Pela fala dedicada, né? Mas principalmente pela presença, né? Eu acho que em tempos tão difíceis, né? Eu acredito que nesses tempos tão difíceis, a presença é muito valiosa, muito cara, muito importante para que a gente consiga sentir abraçado, mesmo distante, né? Traz um calor para a gente, né? Eu agradeço especialmente a tia Margarete pela parceria com a minha mãe, por toda a amizade de vocês duas, né? Fico muito feliz por vocês celebrarem com este livro e parabéns pela produção tão sensível e honesta de vocês duas, né? É preciso muita coragem para colocar a gente no papel, ou uma parte da gente no papel. Eu tenho muito orgulho de vocês duas, tá? Muito obrigada pela minha mãe, pelo exemplo, pela força, pela vontade de produzir, que me faz querer produzir sempre, que não me faz parar, porque o mundo é tão difícil, né? E a gente quer parar às vezes. Minha mãe está sempre lá, não, faz, não, tem que escrever, tem que terminar, né? E é de um alento muito grande saber que pelo menos uma leitora eu vou ter, e ela é minha mãe. Então, eu queria agradecer todos os presentes, né? Todas e todos que estão aqui, né? Agradecer por estar aqui nesse plano como sua filha, né? É maravilhoso. E parabéns às duas, eu amo vocês. Eu só queria ler um trechinho de um poema da Cecília Meirelles, que chama Motivo. Eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dias no vento. Muito obrigada a todas e todos aqui. Foi lindo, maravilhoso e eu estou muito emocionada. Quem quiser falar, pode falar. Obrigada, minha filha, obrigada. Se eu não motivar você, como é que eu vou me motivar, né? Margarete, ia falar? Não. Eu sei, a Karen. Obrigada, Karen, pelas palavras. Obrigada. Nossa, eu me emocionei muito por tudo que você escreveu. Fiz uma viagem no tempo com essas palavras. Então, nosso livro está lançado, né? Eu vou receber alguns exemplares aí, então eu recebendo os exemplares, eu
passo para vocês, envio para vocês. A Margarete também vai receber alguns, e aí ela também distribui aí para a família, né? E ninguém quer ficar rico com o livro, então a ideia não é vender o livro, a ideia nossa é presentear e fazer com que as pessoas nos leiam, né? Então, o objetivo é esse, por favor, leiam a gente, né? E a gente finge que é presente, e vocês, né? Estão bem felizes em receber o presente e leiam. É verdade. E o e-book, né, que está lá também disponível, gratuito, então é só compartilhar também com colegas e com quem mais vocês desejarem, e quem sabe, né, um dia alguém vai abrir esse livro, ler, e a gente vai se tornar, como a Aline falou aí, né, vai imortalizar a nossa fala de alguma maneira. Muito carinho por todos que ficaram aqui esse tempo todo, que dedicaram tempo para nos ouvir, né? Luiz Renato, que falou aí, né, que a gente só se conhece por conta, né, desses encontros literários, mas já é um grande prazer te conhecer, e esses encontros com certeza vão ter frutos, né, futuros, e a gente sabe que o nosso trabalho aí, ele nos faz essas pegadinhas, né? Então, é um prazer, uma honra te conhecer, fico muito feliz de ter conhecido você e um pouco da tua história hoje através da literatura também, né? Aline, querida, amada, nossa, sem palavras, muito obrigada mesmo, né? Jean, meu querido, obrigada por essa amizade aí de longe, da Bahia, sempre, né? Eu sempre tenho um tempinho para mim. Obrigada. Andrew, Rafinha, querida, muito obrigada. Angelita aí, né, que ficou com a gente também. Karen, meu amor, tudo de bom. Te amo, minha filha. A Janaína, minha amiga, que fez as ilustrações de vocês, minha amiga querida, que não pôde estar aqui presente, ela está trabalhando e daí ela não pôde estar aqui com a gente, mas é uma ilustradora incrível, uma pessoa incrível, minha amigona do coração, que eu sinto tanta falta, e é maravilhosa também, uma artista incrível e que merece também o nosso agradecimento. Obrigada, mãe, eu te amo muito. É verdade, ainda bem que você falou da Jana, né? Só para falar da Janaína um pouquinho, né? A gente sempre pensa que no nosso projeto no NEP, a gente sempre procura dar voz para aqueles que não são tidos como os profissionais da arte, né? Então, a Janaína é uma dessas que está no trabalho com a gente sempre, né? E cada vez aprimorando mais as técnicas. E realmente é um prazer ter a Janaína com a gente sempre. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso para vocês, bom fim de semana, feliz Dia das Mães, né? E aqueles que podem ter seus filhos ao lado, próximo, nem que seja virtualmente, né? Obrigada. Um abraço. Tchau. 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 Boa noite. Vai ficar só eu e você na reunião agora? E eu? E aí, E a Angelita. Angelita também. Desgrava aí, tira. Deixa eu parar de gravar, é verdade. Ai, gente, esqueci. Tira o fone. A dona Angelita saiu. Fala com ela lá. E aí, mãe?